Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão conseguindo ver aí a apresentação? Tá tudo certinho? Tudo certo. Então, sim, professor, tá tudo de boa. Pronto, que bom. Então, qualquer coisa vocês podem interromper no momento que vocês quiserem, que a gente pode conversar a respeito dos assuntos da aula de hoje. A gente vai dar uma passada em funções oxigenadas e vai trabalhar um pouquinho de funções nitrogenadas, encerrando as funções orgânicas, tá? Então, esse é o planejamento da nossa aula de hoje para encerrar o nosso ano letivo. A gente vinha estudando, então, compostos orgânicos, que são compostos que possuem na sua estrutura o átomo de carbono, né? E a gente aprendeu a regra geral da IUPAC sobre nomenclatura de compostos orgânicos, né? Para dar nome nos compostos orgânicos, a gente tinha que localizar a cadeia carbônica principal, sendo que a cadeia carbônica ela devia ter a maior quantidade de átomos de carbono possíveis, né? Conter as insaturações, conter os grupos funcionais, etc e tal, né? E aí, nós íamos juntando as partes, né? Para poder dar nome no nosso composto orgânico. A primeira parte correspondia ao número de carbono que a gente tem na nossa molécula, na cadeia principal. Se fosse um carbono, a gente utilizava um prefixo met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbono but, e assim sucessivamente. Daí para frente ficava igual ao campeonato, 5 pent, 6 hex, etc e tal. Aí a gente tinha uma parte intermediária que era referente ao tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. Se só tivesse ligações simples, a gente utilizava AN. Se tivesse uma ligação dupla, EN. Uma tripla, IN. Duas duplas, di de 2, EN. E duas triplas, di de 2 e IN. Tá? Então, basicamente foi isso daí. E o final da nomenclatura era referente ao grupo funcional da molécula. As moléculas mais simples orgânicas são chamadas hidrocarbonetos. Elas são compostas apenas de carbono e hidrogênio, tá? E aí, nos hidrocarbonetos, a terminação era O. A gente falou sobre o propano, sobre o butano, que são os gases que estão presentes no botijão de cozinha, né? A gente falou sobre diversos hidrocarbonetos. Bom, aí depois, na aula seguinte, a gente comentou bastante a respeito de um outro grupo funcional, que eram os álcoois, né? O álcool mais comum que a gente conhece é o etanol, tá? Agora, no álcool, ao invés de ser só carbono e hidrogênio, a gente observa a presença da hidroxila, a presença do OH. E na hora de dar nome, a terminação, ao invés de CO, é OL. Então, o álcool mais comum que a gente vê no dia a dia, que está sendo utilizado muito durante a pandemia para desinfecção da mão, que está presente nas bebidas alcoólicas, né? Que é utilizado também para combustível de carro, é o etanol, né? Então a terminação característica de álcool é ol. Et, 2 carbonos, an, só ligação simples, e ol, terminação de álcool. Bom, se o composto fosse fechado, antes do nome a gente deve adicionar uma coisinha para poder diferenciar a cadeia fechada de cadeia aberta. Se for composto fechado, antes do nome do composto principal, a gente deve adicionar a palavra ciclo. Ciclobutano, ciclopentanol, né? Ciclopentenol e assim sucessivamente. Agora, se na nossa cadeia carbônica a gente tiver uma ramificação, a gente deve dar o nome do radical, a localização desse radical quando for necessário. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma cadeia carbônica com 5 carbonos, né? Só ligações simples, e é um hidrocarboneto. Então, 5 carbonos pente, só ligações simples AN, terminação de hidrocarboneto O, pentano. Mas vamos supor que no carbono 3 eu tenha pendurado, né, ramificado, um carbono ali, um CH3. Ah, então a gente tem que falar, né? Não adianta só a gente colocar metilpentano, porque esse metil, ele poderia estar ramificado no carbono 2 ou no carbono 3. Então, a gente tem que falar a localização dessa ramificação. Então, é 2-metilpentano. Aí, se eu tivesse um no 2 e um no 3, professor? Ah, aí seria, se tivesse um carbono ramificado no carbono 2 e um carbono ramificado no carbono 3. Você teria 2-metil, 3-metilpentano? Não, né? Você facilita e junta e coloca numa parte só. Você coloca assim, 2,3 no 2 e no 3, né? Dimetilpentano. Bom, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos dessa situação. É importante destacar que quando eu tenho um OH ligado a um anel aromático,
né? Uma hidroxila ligada a um anel aromático não se trata da função química álcool. Se trata da função química fenol. Então, tomem cuidado, né? Porque às vezes tem alguns testes, alguns exercícios para você localizar a função orgânica e a pessoa, ao observar o OH, ela vai lá e assinalar, essa molécula é um álcool. Tome cuidado, porque quando o OH estiver ligado a um anel aromático, qual que é a definição do anel aromático? 6 carbonos intercalando dupla simples, dupla simples, dupla simples. É aquele caso que a gente pode desenhar uma bolinha aqui no meio, porque essas duplas ligações ficam mudando de lugar, ficam em ressonância. Então, quando eu tiver hidroxila ligada a um anel aromático, a classe, o grupo funcional não é álcool, é fenol. Nomenclatura, a gente coloca hidroxi na frente. Bom, a gente já comentou a respeito de nomenclatura de fenóis também. Vamos então falar alguns exemplos sobre esses casos que a gente comentou, hidrocarbonetos e álcoois, para a gente poder revisar algumas coisinhas que vão ser base para a gente estudar todas as funções orgânicas, porque depois basta que a gente localize o grupo funcional, veja qual grupo pertence e veja qual que é a terminação característica daquele grupo, que a gente vai saber dar nome, porque a nomenclatura segue toda a mesma ordem. Por isso que a gente estudou bastante a nomenclatura de hidrocarbonetos, a gente também estudou bastante a nomenclatura de álcoois e agora elas vão seguir o mesmo raciocínio. Então, se você entendeu até aqui, muito provavelmente você não vai ter dificuldades com as próximas funções orgânicas que a gente vai abordar na aula de hoje. Ainda sobre fenol, né, a substância tetraidrocarbinol, que é o princípio ativo presente na maconha, né, ela é um fenol, né? Eu tenho um OH ligado a um aromático, olha só, aqui dupla simples, dupla simples, dupla simples. Então, pode ter um teste lá, assinale a função presente no tetraidrocarbinol. Aí tá lá, álcool, cetona, éter, éster, fenol. Você tem que assinalar qual é a alternativa correta. Muita gente vai assinalar álcool, porque ao olhar esse OH, a pessoa acha que é álcool. Mas quando é o OH ligado a um aromático, não deve ser assinalado álcool, deve ser assinalado fenol. Beleza? Bom, então a gente tem substâncias orgânicas diversas, né? Se você pensar no gás de cozinha, a gente tem substâncias orgânicas. Se a gente pensar em alguns medicamentos, são substâncias orgânicas. Perfumes são substâncias orgânicas, né? Essências são substâncias orgânicas, mas também tem o princípio ativo da maconha. Se vocês assistiram Breaking Bad, vocês vê que ele sintetiza um composto orgânico que é uma metanfetamina, né? O êxtase, né? Essas drogas sintéticas são substâncias orgânicas. Então a gente também tem essas aplicações aí que o pessoal acaba fazendo da química, que às vezes não é bem aplicada, né? Bom, mas vamos lá, vamos continuar a nossa aula. Exemplos, então, de hidrocarbonetos. Eu teria que dar um nome nesse composto aqui, ó. Como que eu faço? Localizo a cadeia principal. Não é uma cadeia ramificada e nem uma cadeia fechada. Ela é uma cadeia composta por 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Eu posso numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, dependendo da situação. Mas para esse composto, tanto faz a numeração. 5 carbonos, o prefixo de 5 carbonos é pente. Aquela tabelinha é extremamente importante para vocês estarem acompanhando, né? Então, 5 carbonos pente, só ligações simples AN. E como é um hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, a terminação é O. Né? Esse composto aqui, eu também posso fazer dessa forma, que é a representação mais simplificada de tudo, né? Cada pontinha tem um carbono, 1, 2, 3, 4, 5. Só ligações simples entre os carbonos. Então, pente, AN, O. Esse composto é o pente, AN, O, pentano. Este composto aqui, lembrando que cada ponta tem um átomo de carbono, agora é uma cadeia fechada. 5 carbonos, pente, só ligações simples, AN, terminação de hidrocarboneto, O. Mas ele não pode ser o pentano, porque esses dois compostos são diferentes. Para diferenciar a cadeia fechada da cadeia aberta, eu adiciono a palavra ciclo antes. Então, este daqui é o ciclopentano. Agora aqui, né, eu tenho
uma ramificação na minha cadeia principal com 5 átomos de carbono. Eu posso numerar da esquerda para a direita, e aí a minha ramificação estaria no carbono 2, ou numerar da direita para a esquerda, e a minha ramificação estaria no carbono 4. Então, é melhor, a recomendação da IUPAC é que as ramificações, as insaturações dos grupos funcionais fiquem no menor carbono possível. Lembrando que a prioridade é para grupos funcionais. Então, vamos lá. Se eu numerar daqui para cá está no 2 e da direita para a esquerda está no 4, então o correto é da esquerda para a direita. Quantos carbonos eu tenho ramificado? 1. Qual que é o prefixo de 1 carbono? Met. Como é radical, como é ramificação, eu devo adicionar il. Carbono 1, carbono 2. 2 metil. Pente. Só ligações simples. Hidrocarboneto, porque é só carbono e hidrogênio. O. Então, esse é o 2-metil-pentano. Este outro composto aqui, é por isso que eu tenho que colocar a localização, porque este composto é diferente deste. Neste daqui, a ramificação está no carbono 2, enquanto que neste daqui, a ramificação está no carbono 3. Isto faz com que algumas propriedades físico-químicas sejam diferentes e, consequentemente, são compostos diferentes, apesar de parecerem muito, né? Mas não são iguais. Este daqui, a ramificação, de novo, só um carbono, prefixo de um carbono met, devo adicionar il porque é ramificação, então fica metil. Aonde que está? 1, 2, 3, da direita para a esquerda, 1, 2, 3, então tanto faz. Este é o 3-metil-pentano. Pergunto para vocês, e esse composto aqui, ó? Qual que é o nome desse daí? Né? Se a gente pegar esse composto aqui, ó, ele não é o 4-metilpentano, porque 1, 2, 3, 4. Você também pode numerar da direita para a esquerda. E ao numerar da direita para a esquerda, a ramificação está no carbono 2. Então, este daqui é a mesma coisa que este outro composto aqui, ó. São iguais. Essa molécula não fica parada, ela fica rotacionando. Então, este também é chamado de 2-metilpentano. Esses dois compostos são iguais. Tá? Bom, agora ao invés de ter uma ramificação, eu coloquei uma insaturação num outro composto aqui. Primeira coisa, trata-se de um hidrocarboneto? Ah, professor, trata-se de um hidrocarboneto. Por que trata-se de um hidrocarboneto? Porque a molécula é composta apenas de carbono e hidrogênio. Tá, então é um hidrocarboneto. Eu já sei que a terminação vai ser O. Quantos carbonos tem na cadeia? Tem ramificação? Não, não tem ramificação. Quantos carbonos tem na cadeia principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prefixo de 7 carbonos, hept. É só ligações simples? Se fosse, era an, mas não. Eu tenho uma insaturação aqui, ó. Eu tenho uma ligação dupla. Então, ao invés de utilizar an, eu utilizo en. Tá? Então, beleza. Terminação do hidrocarboneto é O. Então, esse é o epiteno. Ah, mas eu tenho que falar onde que está essa dupla ligação, porque ela poderia estar no 1, no 2, né? No 3. Mas eu também posso numerar da esquerda para a direita. Ela poderia estar no 4. Aqui não é o 4. Por que aqui não é o 4? Porque se eu numerar da direita para a esquerda, eu vou ver que aqui é o 3. Então, este composto aqui, eu devo colocar a numeração antes da dupla ligação. Então, o nome correto para esse composto aqui é hept 3-eno. Por que 3 e não 4? Porque se eu numerar da direita para a esquerda, estará no 3. Então, este composto aqui tem inserir o nome de hept de 7 carbonos. Eu tenho uma dupla ligação e a terminação de hidrocarboneto é O, epiteno. Mas a dupla ligação poderia estar no 1, poderia estar no 2 ou poderia estar no 3. Então, eu tenho que falar onde que está a dupla ligação. Então, é o hept 3-eno.
tá? Essa dupla ligação aqui é que faz com que a gente tenha essa situação. Ah, professor, se eu colocar hepteno, tá certo? Não está de acordo com a regra da IUPAC. A regra da IUPAC fala que você tem que especificar onde que está a dupla ligação. E esse outro composto aqui, professor? Se eu numerar da esquerda para a direita, iria acontecer isso daqui, ó. Da esquerda para a direita. Esse aqui é seu 1, esse daqui é seu 2, esse daqui é seu 3, este daqui é seu 4, este daqui seria o 5, este o 6, este o 7. Aí eu observo o seguinte: a ramificação está no 2 e a insaturação está no 4. Mas se eu numerar no sentido contrário, acontece o seguinte: a insaturação está no 3 e a ramificação está no 6. E a prioridade, nesse caso, é que a insaturação fique no menor número possível. Insaturação tem prioridade frente à ramificação. Então, o nome correto desse composto seria o seguinte: lá no carbono 6, eu tenho um carbono penduradinho, é radical, é ramificação, eu devo adicionar IL. 6-metil. Agora, a cadeia principal tem 7 carbonos, hept. No carbono 3, eu tenho uma dupla ligação. Terminação de hidrocarboneto é O. Então, o nome deste composto aqui é 6-metil. Olha lá, o metil está mais ou menos nessa cor aqui, ó. Hept, porque são 7 carbonos. No carbono 3, eu tenho a dupla ligação, que eu vou destacar em vermelho. E como é um hidrocarboneto, a terminação de hidrocarboneto é O. Que eu vou colocar de azul forte. Então, este composto aqui, o nome dele, de acordo com a recomendação da IUPAC, é 6-metil hept 3-eno. E agora, nesse caso aqui, quem tem prioridade? Eu observo que este composto aqui, ele já não é um hidrocarboneto. Por que ele não é um hidrocarboneto? Porque olha só aqui o OH, olha aqui a hidroxila. Então, ele não é um hidrocarboneto e ele é um álcool. Tem OH assim, significa que é álcool. Se eu numerar da esquerda para a direita, o álcool, o OH, a hidroxila, está no 2, 3, 4, e a dupla ligação está no 4. Se eu numerar da direita para a esquerda, a dupla ligação está no 3 e o grupo funcional está no 6. Grupo funcional tem prioridade a dupla ligação, que tem prioridade a ramificação. Então, primeiro eu devo priorizar o grupo funcional. Então, eu tenho que numerar da esquerda para a direita para o grupo funcional estar no 2 e não no 6. Então, vamos lá. Dá um nome nessa criatura aí, ó. 7 carbonos. Hept. Eu tenho uma dupla ligação. Carbono 1, carbono 2, carbono 3 no carbono 4. E o álcool, a hidroxila, está no carbono 2. Pronto. Aí está o nome correto do meu composto. Esse daqui eu não tenho que falar que o álcool está no 2 ou no 1, porque ele só tem jeito de estar em um deles. Ele poderia estar aqui, ou ele também poderia estar aqui, ó. Mas que, de qualquer forma, teria o mesmo composto. Né? Esse daqui, et, 2 carbonos, an, ligação simples, terminação de álcool. Então, este é o famoso e simplesinho et, an, ol,
Etanol. Conhecido popularmente de álcool etílico, mas não é o nome oficial. O nome correto é etanol. Esse outro composto aqui eu coloquei para vocês observarem que nem sempre a cadeia principal é a mais linear. Porque se eu pegar essa cadeia aqui, ó, ela tem 7. Mas se eu pegar essa daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela tem 8 carbonos. Então, esta acaba sendo a cadeia principal. Eu vou destacar ela com esse azulzinho diferenciado aqui, ó. Esta é a cadeia principal. Novamente, não é um hidrocarboneto, porque eu observo aqui a hidroxila. Então, não é um hidrocarboneto, é um álcool. E, além disso, é um composto ramificado. Eu vou dar nome. Se eu numerar da esquerda para a direita, 1, 2, 3. A ramificação está no 3, 4, 5, 6. O grupo funcional está no 6. Mas se eu numerar da direita para a esquerda, o grupo funcional está no 3 e a ramificação está no 6. Então, eu devo numerá-lo da direita para a esquerda. Então, este composto aqui tem 8 carbonos na cadeia principal, mas no carbono 6 eu tenho uma ramificação. Só um carbono pendurado. Então, vamos lá. No carbono 6, eu tenho um carbono pendurado. Mete, como é uma ramificação, eu devo adicionar IU. Cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Só ligações simples. Como eu sei que é um álcool, é O. Só que esse O poderia estar no 1, no 2, no 3, no 4, né? Então, eu devo falar que está no 3. Beleza? Bom, basicamente, a gente tem estudado isso até agora. Agora, vou começar a estudar outras classes, outros grupos funcionais, tá? O primeiro grupo funcional que a gente vai estudar, depois de estudar hidrocarbonetos, estudar álcoois e ver os fenóis, é denominado de aldeído, tá? Aldeído é quando eu tenho na ponta da cadeia carbônica, na extremidade da cadeia carbônica, nunca no meio da cadeia, sim na extremidade da cadeia, isso daqui, ó, C dupla O H. Esse R significa que pode ser qualquer cadeia carbônica, pode ser só mais um carbono, pode ser 5 carbonos, pode ser 3 para cima e 3 para baixo, e assim tanto faz. Sempre que vocês verem esse R, significa que pode ser qualquer radical orgânico. Mas se eu observar a cadeia carbônica e ver isso daqui, eu sei que é um aldeído. Como que eu vou fazer para dar nome no aldeído? A mesma coisa que todos os outros, só que a terminação, ao invés de CO, O é hidrocarboneto. Em vez de CO, O é álcool. A terminação para aldeído vai ser AL. Número de carbono, mais tipo de ligação, mais terminação AL. Esta é a forma para moléculas tradicionais. Quantos carbonos eu tenho aqui? Ah, peraí. É um hidrocarboneto? Não, não é um hidrocarboneto, porque hidrocarboneto é só carbono e hidrogênio. É um álcool? Não, porque um álcool seria tracinho OH, teria uma hidroxila, e isso daqui não é uma hidroxila. A C dupla OH no final da cadeia carbônica. Então, eu sei que é um aldeído. Terminação de aldeído é al. Então, este composto aqui, 3 carbonos. Prop. Só ligações simples. Terminação de aldeído, al. Então, este composto aqui, o nome dele é propanal. E este outro composto aqui? Professor, esse outro composto também é aldeído. Por quê? Na ponta da cadeia, C dupla OH. Excelente, boa. É um aldeído. Vamos dar o nome dele? Quantos carbonos? 2. Ah, então, prefixo de 2 carbonos, et. Ah, professor, só ligações simples. Então, an. Ah, professor, C dupla OH. Então, é um aldeído. A terminação de aldeído é al. Pronto, beleza. Etanol.
Aí você vai lá e fala assim, ah, professor, tem um exercício na prova, na lista, que era para eu fazer o 2-metil, 4-metil, DEC, 2 em, vou colocar 3 aqui, tá? Vou colocar 5. Lembrando, eu tenho que desenhar esse composto aqui, ó. Primeira coisa, está errado. Os radicais têm que estar em ordem alfabética. Aqui é E e aqui é M. Ah, mas é por causa da numeração? Não, vou até mudar. Poderia ser assim, ó. 4-metil, 5-etil, TEC, 2-enal. Pronto, a criatura tem que desenhar isso daí. Ah, tá errado. Por quê? Primeiro é ordem alfabética. Seria este daqui o nome de acordo com a IUPAC. Primeiro o E, depois o M. Eu vou começar desenhando pela cadeia principal. A cadeia principal ela é constituída por 10 átomos de carbono. 1, 2, opa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, faltou 1. 10. Pronto. Ah, professor, mas não é decanal, que você fez é decano. No carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Tá, você quer fazer o carbono 2 aqui ou você quer fazer o carbono 2 na direita? Você pode escolher. Eu posso escolher esse como 2 ou esse como 2 e depois adotar isso como padrão. Eu vou escolher a forma tradicional. Este é meu carbono 2. No carbono 2 eu tenho uma dupla ligação. Ah, professor, a terminação é al. Se a terminação é al, é porque se trata de um aldeído, professor. Ah, que legal. Então, al é característico de aldeído. Então, o que é um aldeído? Ah, eu lembro na aula que você falou que um aldeído era quando eu tivesse na cadeia, isso daqui, ó. Ó. Pronto. Então, vamos lá. Eu não posso colocar aqui, ó. Do jeito que eu montei, se eu colocar o característico de aldeído, que é o dupla OH, nessa extremidade aqui, este é o carbono 2 e este seria o carbono 8, né? Então, se eu adotei que aqui é o 2, então é porque esse aqui é o 1. Ah, professor, mas não está escrito 1. Ah, não está escrito 1, mas aldeído não é sempre na extremidade da cadeia? Não é sempre na ponta? Então, ou é aqui, ou é na direita. Se você adotou esse como 2, quer dizer que esse é 1. Ah, professor, e por que eu sei que ele está nesse daqui e não está no outro se não tem numeração aqui? O grupo funcional não tem que estar no menor carbono possível? Então tem que estar no 1. Pronto. Aqui seria a cadeia principal, DEC 2 enal. Mas eu tenho ramificações. Aonde que eu tenho ramificações? No carbono 4, eu tenho um metil. No carbono 4, eu tenho um metil. Met é só um carbono.
no carbono 2, eu tenho um metil. Não é no carbono 2, é no carbono 4. Carbono 2, carbono 3, carbono 4. O que mais que eu tenho, professor? No carbono 5 eu tenho um etil. Eu posso desenhar etil sendo 2 para baixo ou 2 para cima. Esse poderia estar aqui embaixo, como também poderia estar em cima. Esse eu vou desenhar para cima, então. No 5 é etil. Então, et são 2 carbonos. Pronto. Está desenhado aqui este aldeído. Por que eu sei que é aldeído? Porque tem dupla OH numa extremidade. Beleza? Nomenclatura, seguindo todas as regrinhas, de acordo com a IUPAC. Tá? Existem alguns aldeídos que estão presentes na natureza. Esse daqui é um aldeído que eu inventei um nome, ele deve ter alguma aplicação. Ele pode ser sintetizado em laboratório também, né? Mas existem aldeídos que são mais comuns, que estão presentes no nosso dia a dia. Né? O formol, que é utilizado para conservar tecido, que eu tenho lá no laboratório de biologia para conservar as cobras que estão lá no laboratório, que é utilizado para conservar corpo, em laboratório de anatomia. Né? O formol nada mais é do que uma mistura entre água e metanal. Metanal é um aldeído. É esse aldeído aqui, ó. Mete só um carbono, ao terminação de aldeído, dupla O, H, e como o carbono faz 4 ligações, falta só colocar mais um hidrogênio aqui. O que falta para essa molécula ficar completa? Falta só colocar os hidrogênios, né? Lembrando que o carbono faz 4 ligações. Esse daqui está fazendo uma. Eu deveria colocar 3 hidrogênios. Esse daqui já está fazendo 2, então eu deveria colocar 2 hidrogênios. E assim sucessivamente. O carbono faz 4 ligações, o oxigênio faz 2, o hidrogênio faz 1 e o nitrogênio faz 3, porque o nitrogênio está na família 5A. Daqui a pouco a gente vai falar sobre compostos nitrogenados. Beleza? Então, hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio. Terminação, O. Álcool. A gente tem hidroxila, a gente tem o OH. Terminação de álcool, O. Aldeído. Pronto. Aldeído a gente tem na ponta da cadeia, na extremidade da cadeia, C, dupla OH. E aí a terminação de aldeído, ao invés de ser ol, ela é al. Olha aqui a característica de aldeído. É isto daqui destacado em azul que me caracteriza que o meu composto é um aldeído. Ah, professor, e os aldeídos no dia a dia? Falamos do formol. E tem o etanol, cujo nome popular é acetaldeído. O que acontece quando a gente tem dor de cabeça por causa da ressaca? O nosso corpo, ele vê aquele monte de etanol, aquele monte de álcool que a pessoa ingeriu. O nosso não, o de quem bebe, tá? Quem bebe muito. Aí, quem bebe em excesso. Aí o fígado fica loucão, fala, nossa, quanto etanol, tem que fazer alguma coisa para tirar esse etanol do corpo. Aí ele começa a fazer uma síntese, sintetiza o etanol em etanol. Ele faz algumas reações químicas e faz essa conversão. O etanol, ele é um dos responsáveis pela dor de cabeça da ressaca. Não só ele, porque parte também é por causa da desidratação. Mas uma parte é por causa da produção do etanol. O etanol também é conhecido popularmente como acetaldeído, tá? Mas o nome, de acordo com a IUPAC, é etanol. Se você for lá no Japão e precisar de um etanol no laboratório, que você vai fazer uma síntese orgânica, você fala, vê um acetaldeído aí para mim, japonês. O japonês não vai entender o que você está precisando. Né? Se você falar, japonês, me dá etanol, aí sim, aí ele vai entender. Porque etanol é o nome que a IUPAC dá, então é uniforme no mundo todo, dependente do local que você estiver. Beleza? Bom, dessa forma a gente acabou mais uma função orgânica e vamos falar
dos ácidos carboxílicos. Preste atenção. Parece muito com um aldeído, né? Mas se a gente observar aqui, tem uma diferença. Também é na ponta da cadeia, também é na extremidade das cadeias. Mas só que ao invés de ser C dupla O H, que era o aldeído, é C dupla O OH. Né? Então, essa é a característica de ácido carboxílico. Na hora da nomenclatura, né, a gente sabe que O é para hidrocarboneto, O é para álcool, A é para aldeído, e para ácido carboxílico, a terminação é oico. Tá? A gente coloca ácido antes, a nomenclatura do jeitinho que a gente aprendeu, e terminação oico. Como assim, professor? Olha aqui um exemplo. Só um carbono mete. Antes eu devo adicionar a palavra ácido. Só um carbono mete. Só ligações simples seria an. Terminação de ácido carboxílico é oico. Então, este composto aqui é o ácido metanóico. Por que eu sei que é o ácido? Olha aqui a característica. Lembra lá de química orgânica? Ácido é toda substância que em meio aquoso libera o íon H+. Se eu colocar o ácido metanóico na água, este H+ aqui, este H, ele sai, ele ioniza. Então, é por isso que isto daqui é denominado de ácido. É o ácido metanóico. Conhecido popularmente como ácido fórmico, porque ele é encontrado na formiga. Quando a formiga dá uma picada em você e começa a coçar, doer, é porque ela adiciona em você um pouquinho de ácido fórmico. Tá? Bom, um outro ácido orgânico muito conhecido é o ácido etanóico. Olha aqui a fórmula do ácido etanóico. 2 carbonos, et, só ligações simples entre eles. Terminação de ácido carboxílico, oico. Então, o nome deste composto aqui, de acordo com a IUPAC, é ácido etanóico, tá? O ácido etanóico, ele está presente no vinagre. Normalmente na concentração de 5%. 5% do vinagre é ácido etanóico. E o nome popular do ácido etanóico é ácido acético. Tá? Mas o nome, de acordo com a IUPAC, é ácido etanóico. É esse hidrogênio que libera H+ em água? Não, não é esse. É esse daqui, ó. Esse hidrogênio sai na forma de H+, e é por isso que ele é um ácido orgânico. Ácido, et, anda ligação simples, oico, terminação característica de ácido carboxílico. Também existe o ácido oxálico, que está presente em alguns medicamentos, cujo nome é ácido etanodioico, porque são dois ácidos carboxílicos, um em cada extremidade. Mas vamos dar continuidade aí. Já falei do ácido fórmico, que vem da formiga. Já falei do ácido acético, que vem do vinagre. A gente tem alguns outros ácidos orgânicos e onde que a gente pode encontrar eles aqui nessa tabela. Por exemplo, o ácido com 12 carbonos na sua cadeia, conhecido como ácido estereático, ele vem do grego porque ele está no sebo. Mas o nome correto não seria... O nome de acordo com a IUPAC, não seria estereático, tá? O ácido butírico, ele se faz presente na manteiga. E butírum vem do latim manteiga. Mas o nome correto do ácido butírico seria ácido butanóico. O ácido valérico está presente na raiz da valeriana, mas são 5 carbonos, então seria ácido pentanóico, e assim sucessivamente. Vários outros ácidos orgânicos que a gente tem aí, que são localizados na natureza ou que podem ser sintetizados artificialmente no laboratório. Eu já falei para vocês a respeito das aplicações, as principais está aí, né? O ácido acético, cujo nome oficial é ácido etanóico, que está no vinagre, e o ácido metanóico, que é o ácido fórmico, que é o que está presente na formiga, e quando a gente toma aquela picadinha, dói. Bom, beleza. Já se foram hidrocarbonetos, já se foram álcoois, já se foram aldeídos.
Já se foram ácido carboxílicos. E agora eu vou falar para vocês das cetonas. Ah, professor, aquela que eu uso para tirar o esmalte, aquela que é acetona. Ah, então eu vou falar para você. Aquela é uma cetona. Existem diversas cetonas. Lembra que a gente pensava que sal era só o sal de cozinha? E aí a gente viu quando a gente estudou química inorgânica que o sal de cozinha é composto majoritariamente por NaCl, cloreto de sódio, mas a gente viu que existem vários outros sais. Existe cloreto de todos os metais da tabela periódica. Cloreto de sódio, de potássio, de ferro, de estanho, de chumbo, de ouro, de vanádio, de arsênio. Mas além de cloretos, existem os brometos, brometos de sódio, brometo de potássio, brometo de magnésio, fluoreto, iodeto, nitrato, nitrito, sulfato, sulfito. Existe um monte de sais. E cetonas também existe um monte de cetonas orgânicas. Aquela que que as mulheres, que as pessoas em geral utilizam para remoção de esmalte, o nome oficial dela é propanona. Por que será que o nome é propanona? Prop, 3 carbonos. Ligações simples. E terminação de cetona é ona. Né? Então tá aqui, ó. Essa é a propanona. Agora, a gente já pode observar, quando a gente vai comprar uma cetona para remover esmalte em casa, que algumas já não vem mais nem escrito cetona, porque não é mais cetona também. Grande parte foi removida das farmácias, dos supermercados, porque a cetona, a propanona no caso, ela é utilizada no refino da cocaína, né? Então, para dificultar essa situação, né, a compra de acetona para essa finalidade, foi proibida a comercialização de cetona. Então você compra lá, está escrito removedor de esmalte já, não é mais cetona. São outros solventes orgânicos que não é mais a propanona, né? Então, hoje para comprar um frasco de propanona pura, né, você tem que ter autorização do Exército, não é qualquer pessoa que pode comprar propanona. Vários compostos orgânicos, eles só podem ser comprados com autorização do Exército. Faz uma ficha, faz um cadastro, o responsável, qual que é a finalidade daquela substância, para poder sim comprar, né? Se o cara está comprando muita propanona lá, provavelmente o Exército vai bater em cima para ver se não é um laboratório que está purificando cocaína. Bom, mas a gente viu carbono, hidrogênio, hidrocarboneto. Se tiver um OH ligado a um composto que não seja um aromático, álcool. Se tiver um OH ligado a um aromático, fenol. Se tiver na extremidade C-OH, aldeído. Se tiver na extremidade C-O, tracinho OH, aí é um ácido carboxílico. E o que é uma acetona? Uma acetona é quando eu tenho no meio da cadeia, no interior da cadeia carbônica, este grupinho aqui, ó. Pode ter uma quantidade de carbono para cá e uma outra quantidade de carbono para lá. Este grupinho tem que estar no meio da cadeia carbônica. Um carbono fazendo uma dupla com um oxigênio. A gente chama isso daqui de carbonila, tá? A carbonila deve estar localizado no meio da cadeia e nunca na extremidade. Tá? Então, aí a gente sabe, opa, então esse composto aí é uma cetona. Aí vou dar o nome, opa, terminação de cetona é ona. Quantos carbonos? 3, prop. Só ligações simples? Terminação de cetona? Ona. Por que eu não coloquei propan 2 ona? Porque se tivesse no 1, não ia ser uma cetona, ia ser um aldeído. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vou desenhar para vocês. Se tivesse no 1, o que ia acontecer? Carbono, carbono, carbono. 3 carbonos. Se essa situação, se a dupla O estivesse no carbono 1, deixa eu procurar uma dupla O que eu já fiz ela aqui. Acho que era mais fácil eu ter feito outra.
Olha lá. Se tivesse na ponta, o que ia acontecer? O carbono faz 4 ligações. Esse está fazendo 1, falta 3. Carbono faz 4 ligações. Esse já está fazendo 2, falta 2. Carbono faz 4 ligações. Esse já está fazendo 1, 2, 3. Então, está faltando 1. Não é com carbono, é com hidrogênio, mas eu só estou aproveitando aqui para... Criatura, se for na extremidade, esse dupla O, o que vira isso daqui? Isso aqui é uma cetona? Olha só isso aqui, ó. Na extremidade, C dupla O, na hora que você completar hidrogênio, falta 1, vai ficar isso daqui, ó. C dupla OH. Isso daqui não é cetona. Isso daqui é aldeído, C dupla OH. Então, para ser cetona, não pode ser na extremidade, tem que ser no meio da cadeia carbônica. Então, teria que ter, talvez, isso daqui, ó. Ai, caramba, sumiu. Aqui sim. Qual que é o nome dessa cetona que eu pergunto para vocês? Alguém sabe me dizer o nome dessa cetona? Prefixo de 4 carbono. Qual que é o prefixo de 4 carbono? But. Só ligações simples. Terminação de cetona. Butanona. Isso, butanona. Eu preciso falar que é butan 2-ona? Nessa eu ainda não preciso. Porque se tivesse aqui, não ia ser cetona. E se tivesse aqui, ia ser o 2 também, porque eu posso numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Mas, se fosse já esse caso aqui, ó. Esse daqui. Pera aí. Esse daqui é butanona? Não. São 5 carbonos. Então, deixa de ser buta e passa a ser pentan 2-ona. Por que agora eu tenho que colocar? Porque a cetona pode estar no 2 e ser a pentan 2-ona, ou pode estar aqui, ó. E ser a pentan 3-ona. Ou ainda pode estar aqui, ó. Como que ia chamar essa daqui? Ah, alguém sabe como que ia chamar essa daqui? Cri, cri. Alguém está aí? Ih, aí. Oi. Ele tinha dado uma saidinha aqui pra pegar um café. Como que ia chamar essa?
Roberto? Alguém? Amigos da Rede Globo? Seria Pentian 2 zona? Isso. Eu coloquei para ver se alguém ia falar Pentan 4 ona, mas está errado, porque eu posso numerar da direita para a esquerda. Então, essa volta a ser a Pentan 2 ona. Beleza? Vocês estão vendo que agora a nomenclatura segue tudo a mesma lógica até agora, né? Se você aprendeu certinho nomenclatura de hidrocarboneto e nomenclatura de álcool, agora fica tranquilo você dar nome de aldeído, de ácido carboxílico e de cetona. Não tem nada muito diferente. Segue a regra padrão, né? Se fosse um fechado, seria ciclopentanona. Se tivesse uma ramificação aqui, ó, se tivesse um carbono ramificado, aí seria, aqui teria um H, né, porque seria só um carbono ramificado, seria isso daqui, opa, dou uma viradinha para colocar certo, vou apagar esse nome que está errado, opa, não é isso que eu quero levar. Aí, né? Eu tenho uma ramificação, mas eu tenho que numerar da direita para a esquerda, porque aí o grupo funcional fica no 2. Então, seria 1, 2, 3, 4 metil. Ó o metil aqui. Né? Vou destacar ali em vermelho. Aí seria 4 metil, pente, 2 zona. Esse composto é o mais comum, é mais habitual? Não, não é mais habitual. A cetona mais comum, mais habitual, que vocês vão escutar mais falar, que vocês vão ver muito mais vezes na vida, é a propanona, né? Mas tem várias outras. Beleza? Vamos dar continuidade, então. Aí, a regra da nomenclatura. Né? Número de carbono, tipo de ligação, mais zona. A propanona, a butanona. Essa daqui, 2-metil pentan 3 zona. Só que era para a gente dar o nome e depois era para aparecer com efeito o nome, né? Mas como estava na outra tela. Cadeia principal, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, pente. Numeração. Se eu numerar da esquerda para a direita, o grupo funcional está no 3. E aí, da direita para a esquerda, o grupo funcional está no 3. O grupo funcional, de qualquer jeito, está no 3. Mas se eu numerar da esquerda para a direita, a ramificação estaria no 4. Se eu numerar da direita para a esquerda, a ramificação está no 2. Então, eu numero da direita para a esquerda. E desta forma, fica 2-metil, pente, de 5 carbonos, ande só ligações simples. No 3, eu tenho acetona 3 ona. Beleza? Então, já falei para vocês, a principal cetona era utilizada, né, para remoção de esmalte e é utilizada no refino da cocaína, é a propanona. Popularmente, até chamada de acetona, mas os grupos funcionais é cetona e não acetona, tá? Tem também a butanodiona, que é utilizado como removedor de tinta, que é utilizado, né, pela indústria, e também tem na margarina, um pouquinho de butanodiona, e a cânfora, que também é uma acetona. Beleza. Faltam duas funções orgânicas agora, duas funções oxigenadas, para depois a gente entrar nas nitrogenadas. Então, falta éter e éster. Só essas duas, para depois a gente entrar nas nitrogenadas. Vamos lá. Éter. Ah, eu já vi éter, professor. Éter etílico. Eu já escutei falar de éter etílico. Quando está jogando vôlei, quando está jogando futebol e sente uma fisgada, aí o massagista lá jogava um liquidinho, esse líquido evaporava muito rápido, porque a temperatura de ebulição dele é bem baixa. Dá uma sensação que dá uma geladinha, né? Dá uma gelada no local, devido a tirar um pouquinho de calor, né? Então você sente isso daí. É um éter, é o éter etílico que é utilizado nesses casos. Mas éter etílico não é o nome oficial. Na farmácia tem éter etílico para vender.
Mas o nome oficial do éter etílico é etoxietano. Quando que eu vou saber que é um éter? Éter é porque está entre a cadeia carbônica. Quando eu tenho o oxigênio entre a cadeia carbônica, no meio da cadeia carbônica, aí eu tenho um éter. É uma cadeia carbônica saturada, insaturada, heterogênea, porque o oxigênio está no meio da cadeia carbônica. Olha aqui, eu coloquei um éter aqui, não foi por acaso. Eu coloquei aqui a representação estrutural, que na aula passada comentaram a respeito das representações estruturais, né? Aí aqui eu tenho o éter etílico. 2 carbonos antes, o oxigênio, e 2 carbonos depois. Mas o nome oficial disso daqui é etoxietano. Já vou mostrar por quê. Olha só como que eu faço para dar nome. Eu coloco no menor grupo. Tá vendo que aqui eu tenho 1 carbono e aqui eu tenho 2 carbonos? Então, este é o menor grupo e este é o maior grupo, porque aqui eu tenho só 1 carbono e aqui eu tenho 2. A quantidade de carbono, o prefixo referente à quantidade de carbono. Só um carbono, met. Met mais ox. Então, fica metoxi. E a outra parte, que é o maior grupo, o nome do hidrocarboneto correspondente. Então, este é o metoxi, 2 carbonos, et, só ligações simples, an, terminação de hidrocarboneto, o. É o metoxietano. Tá? Então, tem essas regrinhas aí que a gente vai treinando, fazendo exercício, e aí a gente vai fixando essas regrinhas para nomenclatura de compostos orgânicos. É com a prática que a gente vai acabar guardando essas regras. E química orgânica cai bastante no Enem, né? Vira e mexe tem questão de química orgânica. Todo ano tem uma questão de química orgânica no Enem. É certeza disso. Tá? Então, metoxietano. E esse daqui? Ah, professor, aqui são 2 carbonos e aqui também são 2 carbonos. Então, não tem menor grupo, os dois são iguais. Adota qualquer um como menor e o outro como maior. Então, 2 carbonos, et, mais ox. Então, é o etoxi. Nome de acordo com o hidrocarboneto. Et, an, o. Então, esse é o etoxietano. Conhecido na farmácia, conhecido popularmente como éter etílico. Tá? Nada mais é do que o etoxietano. Beleza? Vamos dar continuidade, então. Para dar o nome não oficial, utiliza o sufixo ico. Etílico, éter-metílico, né? À medida que a gente vai aumentando a cadeia carbônica, a gente vai aumentando a temperatura de ebulição. Normalmente, os éteres pequenos, eles apresentam temperatura de ebulição muito baixa, menor do que a água, né? Por isso que o éter etílico, se a gente deixar aberto o éter etílico, que é o etoxietano, a gente observa como se fosse um vaporzinho, porque ele está passando do estado líquido para o estado gasoso em temperatura ambiente. Né? Se a gente deixar um frasco de éter etílico aberto no laboratório, o etoxietano, que é o nome oficial, e voltar dali uns 3 dias, não vai mais ter éter no nosso frasco. Ele vai ter evaporado, porque a temperatura de ebulição dele é baixa. Mas já os éteres de cadeias mais longas, eles apresentam uma temperatura de ebulição um pouquinho maior. À medida que a gente aumenta a cadeia carbônica, a gente aumenta tanto a temperatura de fusão como a temperatura de ebulição. De maneira geral, a gente pode adotar essa regra. Tá? São moléculas levemente polares. São utilizados como anestésicos, como solventes na extração de essências e óleos. Então, se eu pego lá a folha de eucalipto e coloco o éter ali na folha de eucalipto, depois de um tempo, eu vou perceber, se eu tirar a folha, eu vou perceber que o cheiro do eucalipto está ali naquela nova substância, naquele novo extrato que eu produzi. Por quê? Porque o éter ele é utilizado na extração de óleos essenciais, por exemplo. Que nem eu falei, as moléculas menores são gasosas e à medida que a gente vai aumentando, a temperatura de ebulição aumenta também, portanto, a gente encontra éter líquido. Eles são menos densos do que a água e são pouco solúveis em água. Então, se eu misturar o éter se eu colocar éter e água dentro do mesmo
recipiente, dentro de uma garrafinha, eles não vão se misturar, porque a solubilidade é baixa. Mas por ser menos denso que a água, e eu observar, o que vai acontecer? A água é que vai ficar na parte de baixo e o éter é que vai ficar na parte de cima. Mais ou menos igual água e óleo. Não se misturam, o óleo fica em cima. Por que o óleo fica em cima? Porque ele é menos denso que a água. Se fosse água e éter, eu ia observar o mesmo comportamento. A água embaixo e o éter em cima. Vamos dar continuidade, então. Mas o éter, ele é incolor ou depende da molécula? Ele é o quê? Incolor. O éter etílico, por exemplo, ele é incolor. A maioria dos éteres são incolores. Tá? O éter etílico, não sei se você já viu, depois você pode jogar, dar um Google aí. Né? Ele era muito utilizado antigamente. Então, sempre que tinha um massagista de futebol no campo, ele tinha uma picetinha que ele chegava lá e jogava, sentiu a panturrilha, jogava lá um pouquinho daquela substância, estava jogando éter, né? Lógico que as coisas foram evoluindo, hoje tem um spray mais diferenciado, né? Um monte de coisa aí, então o éter já saiu um pouco de rotina. E também o éter, ele era utilizado, colocava num pano, né? Colocava na cara das pessoas, assim como anestésico. A pessoa ficava atordoada, a pessoa chegava até a desmaiar, né, por inalar essa substância orgânica. Beleza? Bom, falamos dos éter e agora a gente vai falar dos ésteres. Pessoal, quando você compra uma bala de abacaxi, né, o abacaxi não é muito barato. Imagina extrair a essência do abacaxi para fazer um monte de bala. Você acha que o cara ia conseguir vender a bala 3 por 10 centavos para você? Evidentemente que não, né? Porque ele ia ter que usar muito abacaxi para retirar as essências e produzir as balas. No laboratório, a gente consegue produzir compostos orgânicos. E essas essências dessas balas aí de sabor, de abacaxi, de maçã verde, várias essências, vários flavorizantes, né? Essência de baunilha, vários compostos aí cheirosinhos são ésteres. Tem outros de outras classes orgânicas? Lógico que tem, né? Mas essa maioria dessas essências aí, cheirosinhas, são ésteres. Como que eu produzo um éster? A gente produz um éster misturando no laboratório, se eu quiser produzir, e sai muito mais barato do que eu ter que extrair, por exemplo, a essência de todos os abacaxi. Para poder fazer a balinha e vender 3 por 10 centavos, o cara não ia ter prejuízo. No laboratório, eu misturo um ácido carboxílico com um álcool e produzo éster e água. Isso é denominado de reação de esterificação. Olha só como é que é, ó. Eu tenho meu ácido carboxílico, qualquer cadeia carbônica, C-OH, e eu tenho meu álcool, qualquer cadeia carbônica, OH na ponta. O que acontece? O OH do álcool junta-se com o H+ do ácido e forma H2O. Né? Aí fica faltando, o H saiu daqui, juntou com o OH daqui, aqui fica faltando uma ligação e aqui também fica faltando uma ligação. Então, esta parte do álcool, ela se une a esta parte do ácido carboxílico, dando origem a um éster. Então, o éster é quando estiver no meio da cadeia, também vai ser uma cadeia heterogênea, tá? Eu tenho o seguinte, eu não tenho só C-O e continua a cadeia. Não. Eu tenho C-O-O, cadeia carbônica. Olha aqui um éster, um exemplo. Isto aqui é que caracteriza o éster. No caso desse éster aqui, o nome dele é, antes do grupo funcional, ET2, ligações simples, etanoato de alguma coisa. De quem? 3 carbonos depois, propila. Etanoato de propila. A regra já vai aparecer aqui para a gente, como que a gente faz, ó. Número de carbono, mais tipo de ligação, que a gente aprendeu com tudo, mais o ato. Então, é por isso que esse daqui era etanoato de o radical. Opa,
Quantos carbonos eu tinha aqui? 3. Qual que é o número de carbono? Prop, como é radical? Propio, propila. E esse daqui, professor? Como vai ser o nome desse daqui? Quantos carbonos eu tenho antes do grupo funcional? 1, 2, 3. Prefixo de 3 carbonos, prop. Só ligações simples, an. Propanoato. Propanoato de... Quantos carbonos eu tenho depois? Só um. Met mais ila. Então, propanoato de metila. Então, aqui, o nome deste composto seria prop de 3 carbonos, an, que é só ligações simples. Aí eu devo adicionar, porque é um éster. Opa, deixa eu adicionar de azul para ficar bonito para vocês. Oato, propanoato, de quê? De... Quantos carbonos eu tenho depois? Um só. Mete. Então, coloca mais ila. Tá aí. Propanoato de metila. Aí esse daqui, professor, olha só, presta atenção que esse composto, ele não está parado. Ele está rodando, né? Então, este é o lado antes do grupo funcional. O grupo funcional é isso daqui. Este é o lado depois, ó. Reparem, ó. Estão vendo? Este carbono faz dupla O, ó. Não este carbono faz dupla O. Então, antes do grupo funcional eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, 4 carbonos. But. Só ligações simples. Tem uma raiva que fica NA aí. Essas coisas do Windows é brincadeira, viu? Butan. Aí tem que colocar o ato. Então, quem criou essas regras foi a IUPAC, que é o órgão que regulamenta a química. O ato para uniformizar. D. Quantos carbonos eu tenho depois? 1, 2, 3, 4. Prefixo de 4 carbonos. Ut. Aí eu devo adicionar mais ila. Beleza? Então, um minutinho, por favor. Deixa eu atender uma ligação aqui. Alô? Boa tarde, ele mesmo. Isso. Pois é. Você já está no lugar? Ai, rapaz. É que eu só vou poder chegar aí 4 horas. Mas fala para ele se você pode deixar na garagem. Pronto, então pode deixar aí na garagem que daqui a pouco eu vou aí conferir. Tá tranquilo então, beleza? Isso, é isso mesmo. Obrigadão, viu? Tô dando uma aula aqui, eu só vou poder sair 4 horas. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Desculpa, mas é que eu tô mudando essa semana e eu precisava resolver um probleminha, mas já foi resolvido rapidamente. Semana boa para mudar, né? Os gêmeos apareceram na nossa vida, então eu tive que mudar. Meu apartamento ficou pequenininho, então eu tenho que mudar para uma casa maior. Aí, então, eu vendi minha casa com todos os móveis dentro e comprei outros móveis. Essa semana que a gente está fechando a unidade, né? Então, eu com 2 bebês, eu estou fazendo uma mudança. Mas está dando tudo certo, né? Vamos lá, vamos voltar para os nossos ésteres aqui, que é o assunto da nossa aula.
Beleza? Então, número de carbono mais tipo de ligação mais o ato de radical, que é a quantidade de carbono que eu tenho, mais terminação ila. Butanoato de butila. Beleza? Ótimo. Aí, os ésteres que eu falei para vocês são denominados as moléculas dos aromas. No caso da essência do abacaxi, que eu comentei com vocês no começo da aula, é essa daqui, ó. É o etano... Não, é essa daqui, ó. É o butanoato de etila. A essência, o aroma da maçã é o etanoato de etila. Da laranja, também é etanoato, mas só que não é de etila, é de octila, com 8 carbonos. Da pera, também é etanoato, mas de propila, né? A groselha é metanoato de etila. A groselha também é uma fruta, né? Entre outras aí, ó. Então, várias moléculas com aromas são ésteres. Né? Éster é uma classe muito grande de compostos orgânicos. E desta forma, a gente encerra as funções oxigenadas. Beleza? Só carbono e hidrogênio. Hidrocarboneto. Deixa eu pegar uma tabelona aqui, que a gente tem, que ela é bem massa e que ela vai ajudar. Vou colocar um novo slide para a gente dar uma passada geral aqui. Ó. Deixa eu minimizar. Aqui. Química orgânica, funções orgânicas. Aula de funções orgânicas. Será que está nessa? Não, nessa não. Acho que está nessa daqui. Então a gente vai ter o composto orgânico, a gente vai ter que olhar para ele, localizar a cadeia principal, ver qual grupo funcional que é, para poder dar o nome. Olha só aqui, ó. Se for só carbono e hidrogênio, é hidrocarboneto. A terminação é O. Se tiver um OH ligado a um carbono, uma hidroxila, é álcool. E qual que é a terminação? É O. Cuidado, se o OH estiver ligado a um anel aromático, aí não é álcool, aí é fenol. Se na extremidade da cadeia, na ponta da cadeia, eu tiver uma carbonila e um H, C dupla OH, aí eu tenho um aldeído. E a terminação deve ser al. Se na extremidade da cadeia eu tiver um C dupla OH, aí eu tenho o que a gente chama de ácido carboxílico. E a terminação deve ser oico, tá? Ácido etanóico, que é o ácido acético. Se eu tiver a cadeia carbônica e um carbono no meio da cadeia fazendo uma dupla O, uma carbonila num carbono secundário, aí eu tenho uma cetona. E a terminação é ona. Mas e se for uma cadeia heterogênea? E eu tiver isso daqui, ó, uma quantidade qualquer de carbono, que eu vou chamar de R, aí eu tiver um oxigênio no meio da cadeia e uma outra quantidade qualquer de carbono, que eu vou chamar de R', porque pode ser igual a essa ou pode ser diferente. Neste caso aqui, aí eu tenho o que a gente chama de éter. Este grupo aqui é característico de éter. Como que eu vou dar o nome? O grupo menor, a quantidade de carbono mais oxi, e depois o nome como hidrocarboneto. Metoxibutano, metoxipropano, etoxietano, né? É, professor. E se eu tiver isso daqui, ó, Professor. meio da cadeia, essa situação aqui, ó. Dupla O. Ah.
isso daqui, ó, é éter? Não. Quando eu tiver essa situação aqui no meio da cadeia, eu sei que se trata de éster. É os que tem cheirinho. Flamengo. Quantidade de carbono, tipo de ligação ato de o radical ila. Propanoato de butila, etanoato de etila e assim sucessivamente. Professor, Pode falar. no caso do éter, Ah, como iria ficar a nomenclatura se a quantidade de carbono de um lado e de outro for igual? for iguais, você pode escolher. É igual o éter etílico, né? Que eu falei aqui para vocês, ó. Deixa eu ver. Éter aqui. Olha só esse daqui, ó. Quantidade de carbono não é igual? 2 para um lado e 2 para o outro? É igual, né? Uhum. Então vai ser etoxi, etila. Não tem problema. Então tanto faz. Tanto faz, né? Aqui também é éter, aqui também é éter, então fica etoxi, etila, butoxi, butila e assim sucessivamente. Mas aí se uma for maior do que a outra, tem que A seguir a regra. menor, se for uma maior que a outra, a menor você coloca oxi e a maior você segue a regra para hidrocarboneto. Aqui então é metoxietila e não etoximetila. O correto de acordo com a IUPAC é, como esta é menor, metoxietila. Beleza? Beleza. Então vamos continuar. Boa revisão? Lembramos de tudo? Falamos de todos eles? Aí alguns ésteres. Metanoato de metila, etanoato de metila. Por que não colocou metanoato de etila? Porque a regra do éter não se aplica à regra do éster. A regra do éster é quem está antes do dupla OO e quem está depois dessa situação. Tá? Não é o menor que vem antes igual ao éter. Beleza? E por que aqui é isopropila? Tá vendo que são 3 carbonos, mas eles não estão linear para ser propila? A gente tem 3 carbonos, mas dividindo um para o lado e um para o outro. Lembra desses radical que eu tinha falado para vocês? Isopropil? Então, esse é o isopropila. Esse daqui é um radical especial. Na aula de hidrocarbonetos, eu passei e apresentei esses radicais para vocês. Tem a vinila, a fenila. Então, é bom dar uma olhadinha, porque de vez em quando aparece alguma coisinha assim. Tá? Então, na hora que vocês estiverem dando uma estudadinha, no momento assíncrono, pessoal, sempre que vocês tiverem dúvida, independente, se for ano que vem, se for esse ano, vocês quiserem me procurar, vocês têm meus contatos, vocês podem me procurar. Se Deus quiser, a gente vai voltar no campus, vamos estar junto, então a gente pode marcar a aula, pode tirar dúvida, do jeito que vocês quiserem, eu estou à disposição para ajudar vocês. Beleza? Pode contar comigo. De vez em quando, a gente tem exercício assim, ó, no vestibular. Diga quais funções orgânicas estão presentes. Não vai falar para você dar o nome nessa criatura aqui. Não vai falar isso. Porque vai ser complicado para você dar o nome nisso daqui. Não está no nosso nível dar nome nesse composto aqui. Né? No nível do ensino médio. Mas vai falar para você, localize as funções e diga quais são essas funções. Aí você vai falar, opa, professor, olha só, isso daqui, ó. Quando eu tenho no meio da cadeia uma dupla O, eu sei que isso daqui é uma cetona. Pronto, cetona já tem. Ô, professor, eu sei que quando eu tenho no meio de uma cadeia uma quantidade de carbono para um lado e uma quantidade de carbono para o outro, isso aqui é um éter. Beleza, éter. Ah, professor, quando tem um OH eu sei que é álcool. Errou. Porque aqui eu tenho um OH ligado ao quê? A um aromático. Sempre tem essa pegadinha. Fique esperto, porque eles vão colocar o OH ligado ao aromático para você ir lá e assinalar como se fosse álcool. E OH ligado ao aromático é fenol, não é álcool. Tá bom? Então, essa molécula, ela possui cetona, ela possui éter e ela possui álcool. Pessoal, a molécula, ela não vai ter só uma função. Pode ser que ela tenha. Por exemplo, o etanol só tem álcool. O butano e o propano é só hidrocarboneto. Mas existem moléculas que têm várias funções orgânicas. Né? Que vocês acham que é... Deixa eu lembrar agora.
Um aminoácido. É que a gente ainda não estudou. Mas a gente vai conversar daqui a pouco. Um aminoácido é uma amina junto com ácido carboxílico, numa mesma molécula. Né? Uma molécula orgânica, cuja uma parte é uma amina e uma outra parte é um ácido carboxílico. E esses compostos são denominados de aminoácidos, que são essenciais para a nossa vida, para a nossa existência. Né? Esse outro composto aqui, ó, assinale o que tem nesse composto. Ah, professor, eu estou observando aqui que tem um OH. Esse OH está ligado direto ao aromático? Não. Então, aqui é um álcool. Ah, professor, eu estou observando aqui uma outra função orgânica. Essa a gente ainda não estudou, porque é uma função nitrogenada. Mas a gente vai conversar agora. Esta também é uma amina. Isso é um aminoácido? Não, isso é uma amina, isso é um álcool. Tá? Se fosse um aminoácido, aqui seria uma amina e teria um ácido carboxílico em algum lugar dessa molécula. Então, agora, para terminar o nosso ano letivo, a gente vai conversar rapidamente a respeito de funções orgânicas nitrogenadas. Duas são principais, as aminas e as amidas. Mas eu ainda vou falar para vocês de nitrocompostos e eu vou falar para vocês de nitrilas. As aminas. Como que surgiram as aminas? Alguém, no laboratório, sintetizou um composto da seguinte forma. A amônia é a molécula de NH3. Eu desenhei uma amônia aqui, ó, tá vendo? É o N, um H, outro H e outro H. Essa é a amônia. E aí a pessoa, no laboratório, fez o seguinte. Substituiu hidrogênios por carbonos. E aí começou a surgir compostos orgânicos que possuíam na sua estrutura também nitrogênio. No nosso corpo a gente também tem, não foi só a síntese no laboratório, né? Tanto que os aminoácidos, que é essencial na nossa vida, tem uma parte que é amina e outra parte que é a parte do ácido carboxílico. Mas em laboratório, para sintetizar amina, a gente pega uma amônia e faz substituição de H por hidrogênio. Eu posso substituir só um H e ter uma amina primária, quando é só um H substituído. Eu posso substituir 2H, não precisa ser pela mesma quantidade de carbono. Eu posso ter aqui 1 e aqui 5 carbono. Mas se eu substituir 2Hs, aí eu falo que eu tenho uma amina secundária. E se eu substituir os 3H, substituir aqui por CH3, aqui por CH3, aqui por CH3, ou aqui por CH3, aqui por 2 carbonos e aqui por 8 carbonos. Aí eu substituir os 3H, vai ser uma amina terciária. Classificação de aminas. Aminas primárias, secundárias e terciárias. Essa substituição é uma amina primária. Essa eu substituir 2H é uma amina secundária. E se eu substituísse esse H por qualquer quantidade de carbono, seria denominada de amina terciária. Então, isso é característico de amina. Então, a amina primária, quando eu substituo só um H. A amina secundária, quando eu substituo 2Hs. E a amina terciária, quando eu substituo 3Hs. Eu vi uma mensagem de uma aluna aqui, que era para estar nessa aula. Será que eu caí ou não? Deixa eu ver aqui. Às vezes eu estou falando sozinho e eu caí. Não. Tá não. Não, tô na aula. Se chama vitamina. Ah lá, agora eu caí, mas voltei já. Estão me ouvindo? Sim. Pronto. Por que será que chama vitamina? Porque as vitaminas possuem grupamento amina. Só grupamento amina? Essa daqui é uma vitamina, ó. Olha que estrutura complexa. Vou falar para você dar o nome dessa vitamina? Lógico que não, né? Mas eu posso falar, localiza os grupos funcionais. Aqui a gente tem uma amina. E olha só, um carbono ligado a um OH. Aqui a gente tem um álcool também nessa estrutura. Aqui outra amina, amina. Bom, então, vite é que vem de vida. E amina é porque possuem aminas na sua estrutura, vitaminas. Cafeína também é uma amina. Olha aqui. Né? Não é? Aqui eu tenho dupla O, então é cetona, né?
Mas aqui, ó, a metanfetamina que é sintetizada no Breaking Bad, né? O êxtase, que é uma metanfetamina, mas também tem anfetaminas que são utilizadas para combate da obesidade. A sibutramina é um medicamento que também é uma anfetamina, tá? Então pode ser utilizado para o bem, mas também pode ser utilizado para o mal, a química. Para combater a obesidade, tem gente que toma esse medicamento, sibutramina. Tem um medicamento que chamava anfepramona, que também, esses medicamentos são tarja preta, só pode ser adquiridos com receita médica, né? Mas são anfetaminas. E são aminas, né? Sibutramina, anfepramona. Mas o cristal lá que é produzido no Breaking Bad também é uma anfetamina. O êxtase é uma anfetamina. Tanto que eles falam metanfetamina, né? Drogas sintéticas. A cocaína. A cocaína é uma substância que é extraída da folha de coca, da planta coca, né? Aí extraem esse princípio ativo aqui, né? Que é uma amina também. Também tem outras funções orgânicas, não é só amina, mas possui o grupamento amina também. Nomenclatura de amina, de acordo com a IUPAC. O grupo substituinte mais amina. Olha só, aqui você só não tem um metil, essa é uma amina primária. Então, metil de um carbono mais amina. Então, esse é metilamina. Ah, professor, aqui eu substituí dois hidrogênios, mas foi metilamina. Para não ficar metilamina, como são dois hidrogênios, a gente fala dimetilamina. Ah, professor, eu substituí 3 hidrogênios todos por metil. Aí ficaria metilamina. Para facilitar, aí o PAC resolveu falar que esse daqui é o trimetilamina. E se fosse grupos diferentes, professor? Eu substituí, essa é uma amina secundária, porque são só 2 hidrogênios substituídos. Eu tenho o terceiro aqui. Aqui, eu substituí só por um carbono e aqui eu substituí por 3. Então, seria metil, propil, amina. Então, se você aprender a nomenclatura lá de hidrocarboneto, não fica difícil você dar nome nos outros. Basta você localizar qual que é o grupo funcional. Essa daqui, a trimetilamina, metilamina, trimetilamina, é responsável por aquele cheirinho desagradável do peixe podre. Né? Então, quando o peixe está podre, é porque está tendo a produção dessa trimetilamina. A anilina também é uma amina. Né? Um dos hidrogênios é substituído por um anel aromático. E aí a gente tem o que a gente chama de anilina, que a gente utiliza como corante diverso, tem diversas cores. Beleza? Então, metilamina, metiletilamina, se eu falar para você, faça a fórmula do metiletilpropilamina. Ou metiletilpropilamina são os 3 hidrogênios foram substituídos da amônia. Um entrou só um carbono, metil, o outro entrou 2 carbonos, etil, e o terceiro entrou 3 carbonos, então propil, metiletilpropilamina. Ah, metiletil isopropilamina, lembra do radical isopropil? Beleza. Metil tranquilo, só um carbono, etil tranquilo, 2 carbonos, isopropil. Desce um carbono, depois desse carbono descem outros 2, um para cada lado, porque é iso, pronto, tá lá. E a amida, professor? A amida é parecida com o éster. Tá? Você tem C, no éster era dupla O, cadeia. Mas na amida é C, dupla O, ao invés de CO é o N, e aqui você pode ter um H, ou você pode ter carbono e carbonos. Aqui, se for 2H, tudo bem, não tem problema. Et de 2 carbonos, etan, só ligação simples, etanamida. E esse daqui, professor? Aqui eu tive um R eu substituí por um carbono, e o outro R eu substituí por outro carbono, e eu deixei um H aqui, tudo bem. Então, é o metil metanamida. Met de 1, vamos lá, vamos ver aqui para ficar mais fácil. Amidas primárias, quando eu substituo, não substituo os H daqui, ó. Eu só peguei um H da amônia e substituí por esse grupinho aqui, ó. Só um carbono, met,
metanamida. 2 carbonos, et, só ligações simples, etanamida. 3 carbonos, met, et, prop, só ligações simples, propan, mais amida, porque é o amida aqui. Mas e se eu começar a substituir esses hidrogênios também por carbonos? Aí eu tenho que falar. Esta parte continua a nomenclatura igual, e aí eu vou colocar quem que está ligado ao N. Olha só. Eu vim aqui substituir um dos H, pega essa daqui, ó, metanamida. Eu peguei, deixei um H quieto e o outro H eu substituí por um CH3. Olha só. Deixei um H quieto, que era 2, e o outro eu substituí por CH3. Então, eu tenho no N, eu tenho metil, N-metil, metanamida. E esse daqui? Eu tenho no N, esse grupo é chamado de fenil. Então, eu tenho fenil. Isso daqui como chama? 2 carbonos. Etanamida. E se eu quiser fazer esse daqui com vocês, ó. Inserir caixa de texto. N-etil butanamida. Eu quero fazer esse daqui. O que vai acontecer? Primeiro eu vou fazer a butanamida. A butanamida seria isso daqui, ó. Met, et, prop, but. Butan. Opa. Então vamos lá. Agora eu vou fazer a parte da amida. Ó. Característico de amida. Aí eu vou fazer aqui. Se fosse isso daqui, ó. Só isso daqui seria a butanamida. Esse que eu desenhei é a butanamida. Esses H aqui, ó, eu posso falar que eles estão assim, ó. Um H. São 2 H. Tá? Eu tinha colocado como H2. O N era 5A, ele faz 3 ligações, tá aí. Essa daqui é butanamida. Mas o que é N-etilbutanamida? Um desses H aqui, eu substituí por 2 carbonos, porque é etil. Se fosse só um, seria metil, mas como são 2, etil. Então, este composto aqui é, no N está o etil, N-etilbutanamida. Professor, mas e se fosse isso daqui, ó? Se eu substituísse esse outro carbono, esse outro hidrogênio por só um carbono, qual que é seu nome? Bom, butanamida continua igual, mas eu vou mudar. Vou colocar isso daqui, ó. Vou colocar mais um carbono. Ah, não vou colocar não, porque senão vai desconfigurar tudo. Deixa a butanamida aqui. Essa é a butanamida. Um hidrogênio eu substituí pelo grupo etil. E o outro hidrogênio eu substituí por um carbono. Então, N-etil, metil, porque um é etil e o outro é metil, butanamida. Só que esta é dissubstituída, porque eu substituí os 2 hidrogênios. Existem várias amidas aí, né, presentes no nosso dia a dia. A ureia é um exemplo de uma amida. Outras amidas que estão no Tilenol, paracetamol, né?
Então, é uma amida também. Olha lá, NC-O. Aqui tem essa parte aqui, ó, né? Daí aqui tem a outra parte. Beleza? Bom, vou passar rapidamente. Nitrocomposto, quando eu tenho uma cadeia carbônica e no final eu tenho NO2. Essa é a representação correta do NO2. Uma ligação covalente dupla com oxigênio e uma ligação coordenada dativa, também chamada dativa, com outro oxigênio. Isso é o nitrocomposto. Por que tem esse composto? Por que ele é importante? A nitroglicerina, né, dos carros lá de turbo, é um nitrocomposto. Nome, a parte de hidrocarboneto com nitro na frente. Então, esse é o nitro, 2 carbonos etian, ou nitroetano. Ó a nomenclatura aqui. Nitroglicerina, explosivo, né? Nomenclatura, eu coloco o nitro, mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Nitro, metano, nitro, etano, nitro, benzeno, e assim sucessivamente. Beleza? As nitrilas. As nitrilas são importantes porque a mais simples, com um hidrogênio aqui, HCN, é o ácido cianídrico, que gera o cianeto, que era utilizado pelo Hitler para torturar os judeus, né, nas câmeras de gás. Então, nas nitrilas, eu tenho C-tripla-N. Se eu tiver uma C-tripla-N, eu sei que é uma nitrila. Se eu tiver um NO2, eu sei que é um nitrocomposto. Se eu tiver esse grupamento aqui, ó, eu sei que é uma amida. É o que diferencia os compostos orgânicos. Agora você pode pegar os medicamentos que estão na sua casa, pegar as bulas e ficar olhando e falar, opa, tem álcool aqui, ó, esse aqui tem cetona, porque você vai ver, tem ona no meio, então provavelmente tem uma cetona. Tem A, porque é aldeído, né? Então, esses são os nitrocompostos. E esses são as nitrilas. Nomenclatura de nitrila, o nome do hidrocarboneto mais nitrilo. Aqui são 2 carbonos. Etano é o hidrocarboneto, que é sua ligação simples. Ah, por que não colocou aqui a tripla N, professor? Porque aqui está implícito que tem uma tripla ligação. O carbono não faz 4 ligações? Não está fazendo uma aqui? Para completar 4, ele está fazendo as outras 3 com N aqui. Então, é uma nitrila. Etano, nitrilo. Etano, nitrilo. 3 carbonos. Propano, nitrilo. Ah, o benzeno mais o CN aqui, C-tripla-N. Então, é o benzo nitrilo. Ou nitrila, tanto faz se chamar um ou outro. Essa é a nomenclatura usual, né? Por isso que é o cianeto. E aí tem uma série de exercícios que eu vou passar a lista para vocês. Tudo bem, pessoal? É lógico, né? Agora vocês vão ter que treinar, vocês vão ter que exercitar, né? Para poder tirarem as dúvidas, me procurarem em outros momentos que a gente sabe que a aula teve que ter um ritmo aí um pouco acelerado, mas vocês vão ter essa aula disponível no Teams, vocês vão ter essa aula no YouTube para assistir com calma. Estudem bastante essa aula, porque fecha uma boa parte de química orgânica. Ficou faltando isomeria de química orgânica. A última parte de química orgânica não deu tempo de a gente contemplar no nosso curso. Mas, retornando às atividades, né, eu posso marcar um dia que aí eu dou a aula de isomerias para vocês. Né? E a gente encerra todo o conteúdo de química orgânica, deu para trabalhar tudo certinho, só está faltando a parte de isômeros. Beleza? E aí, ou então a gente marca esses dias alguma... pega depois que encerrar as aulas, aí pode até ser no recesso, que para mim não tem problema. Eu tô aqui, se depender de mim, né? Não sei vocês, durante o recesso, vocês vão querer só relaxar. Mas, por mim, se vocês quiserem, durante o recesso, marcar um dia para a gente fazer aulas sobre isômeros, para vocês já terem todos os conteúdos de química orgânica, para mim, beleza também. Só falar para o líder da sala, entrar em contato comigo, que a gente agenda um dia e faz a aula de isomeria, sem problema nenhum. Independente da quantidade de alunos. Se for um aluno só, eu dou aula de isômero para esse aluno. Beleza? Nós estamos aí para ajudar e não para atrapalhar ninguém. Valeu? Valeu. Massa. Alguma dúvida?